Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Que palavras tão consoladoras, tão maravilhosas do Senhor para nós hoje, nesse quinto domingo da Páscoa. O Senhor conhece muito bem aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo nesse exato momento da nossa vida. E é justamente naquilo que nós estamos vivendo, passando, que o Senhor nos diz: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em mim. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 14 de São João. E no capítulo 14 de São João, o Senhor está com os discípulos na última ceia. Esse é o momento mais dramático da vida de Jesus, porque depois dali, Jesus iria ser traído por um dos seus. Depois dali, Jesus seria entregue nas mãos das autoridades. Depois dali, o Senhor ia sofrer, o Senhor ia sofrer a sua paixão, seria condenado injustamente e iria morrer na cruz. Ou seja, estava no momento mais crítico da sua vida, e o Senhor conhecia muito bem os sentimentos daqueles homens que estavam ali com ele, daqueles 12 apóstolos que estavam ali. Jesus sabia que eles estavam com medo, que eles não estavam entendendo muito bem aquela mensagem de Jesus, de cruz, de sofrer, que tinha que morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus sabia que aqueles homens estavam angustiados, estavam com medo, estavam sem entender aquilo que estava acontecendo, e é justamente naquela situação que o Senhor diz para eles: não se perturbe o vosso coração, confie em mim, acreditar em mim, confie em mim, confie no meu poder. Queridos, nós passamos por diversas situações na nossa vida. Nós passamos por momentos de medo, momentos de angústia, momentos de dúvidas, momentos que nós não entendemos aquilo que está acontecendo, que nós parece que não vemos a graça, a mão de Deus na nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas é nesse momento, é hoje e agora, que o Senhor te diz e me diz: confiar em mim. Confiar em mim. Tende fé em mim. Tende fé em Deus também. Não se perturbe o vosso coração. Não sei se o teu coração está meio perturbado por alguma coisa. O Senhor hoje te diz: confia em mim. Eu estou contigo. E por que, queridos, nós precisamos confiar no Senhor? Por que nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa confiança nele e não nos nossos problemas? Porque nós estamos no quinto domingo da Páscoa. E a Páscoa é a certeza que Jesus venceu o mal, que Jesus venceu o pecado, que Jesus venceu a morte. Nós precisamos confiar no Senhor, porque, como disse a segunda leitura, Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa a Deus. Ele é a pedra fundamental da nossa vida. Nós precisamos confiar em Jesus, porque, como mesmo ele disse, somente ele é o caminho, somente ele é a verdade, somente ele é a vida. Precisamos renovar a nossa fé nessa certeza que o Senhor nos dá hoje. Somente Jesus é o caminho. É uma frase maldita e diabólica que diz o seguinte: qualquer caminho vale, qualquer caminho está bom. O importante é que Deus é o mesmo. O importante é que Deus é um só. O caminho que a gente vai percorrer não importa. O que importa é que Deus é um só. Essa frase é diabólica, fruto de uma sociedade relativista. Relativista. Tudo vale, qualquer coisa vale, qualquer caminho vale. Não. Somente Jesus é o caminho. E qual é o caminho que Jesus nos indicou? Qual o caminho que Ele quer para cada um de nós? Se a gente for ler o Evangelho, queridos, nós vamos ver o seguinte:
que Jesus escolheu 12 homens. E aqueles 12 homens, ele preparou mais próximos de si. Nós vamos ver que Jesus deu a Pedro a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que te ligares na terra será ligado no céu. Tu és a pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Nós vamos ver nos evangelhos que Jesus deu os sacramentos para os discípulos. Fazer isso em minha memória. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Jesus, nós vamos ver no Evangelho, que enviou aqueles 12 para o mundo inteiro, anunciai o meu nome e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus enviou para aqueles homens o Espírito Santo, e depois de receber o Espírito Santo, aqueles homens saíram e anunciaram. O caminho do Senhor passa pela igreja. E nós vimos aqui na primeira leitura que os apóstolos ordenaram e elegeram 7 diáconos para que eles pudessem ajudar no apostolado, meus irmãos e minhas irmãs. E é exatamente dessa sucessão que há 4 anos atrás eu fui ordenado. Ininterrupta. Pedro morreu. E os apóstolos escolheram Lino. Lino morreu, escolheram Cleto, Clemente, Sisto. E até hoje na história que nós temos o Papa Francisco. O caminho passa pela igreja, porque o Senhor nos indicou esse caminho. O Senhor nos indicou. Porque não tenhamos dúvida, o Deus da Igreja da Universal, ou da Presbiteriana, ou da Assembleia, ou da Mundial, ou o Deus do Candomblé, ou o Deus do Espiritismo, é muito diferente do Deus que nós cremos, do Deus da única e verdadeira religião que Jesus fundou, que é a religião católica. É esse o caminho que Ele deixou para cada um de nós, Não será uma toalha abençoada, suada, ou um feijão mágico, ou uma galinha que eu vou botar no cruzamento, ou uma sessão de não sei lá de quê, que vai nos dar a salvação, não, queridos. Quem nos dá a salvação é Jesus Cristo. Porque Ele disse que fora dele não tem salvação. Porque Ele disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. E é esse Jesus Cristo que há 2023 anos a igreja tem anunciado, desde os apóstolos até hoje. Não é qualquer caminho que vale. Deus nos deixou um caminho. Jesus é o caminho. E Jesus nos deu a igreja para que ela pudesse nos conduzir no próprio caminho do Senhor. Nós católicos, nós temos a melhor, mais perfeita doutrina de qualquer religião criada por homens. Qualquer uma. Mas muitas vezes nós somos os que mais fazemos confusão. Misturamos tudo. Não. Nós temos uma coisa concreta. São Pedro disse que era para que nós pudéssemos dar razão da nossa fé. E nós podemos dar razão da nossa fé. O problema é que nós não conhecemos. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Ele é a única verdade. Hoje em dia, falar de verdade você apanha. Porque não existe uma verdade absoluta, não. Ou então cada um tem a sua verdade. Ou então o que vale é a minha verdade. Ninguém vai me dizer o que é certo e o que é errado. É o que eu penso, é o que acredito, é o que eu sei. Fruto de uma sociedade relativista. Jesus é a verdade. Qual é a verdade de Jesus? Ele diz no Evangelho hoje: eu vou voltar para o Pai. Mas Jesus está na última ceia. E depois ali eu já disse o que vai acontecer para Jesus. A verdade de Jesus é que para que ele pudesse voltar para o Pai, ele precisava passar pela cruz, sofrer, ser entregue, morrer. A cruz é o meio que o Senhor utilizou para nos redimir, para nos salvar, para abrir as portas do reino dos céus para nós, minha gente. E Jesus, aquele que não foi encontrado mentira em sua boca, ele diz para cada um de nós: quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me sigas, e terás o tesouro no céu. É isso. É essa a verdade que o Senhor trouxe para cada um de nós. A verdade que a sua promessa é para o reino dos céus. A promessa que Ele tem para cada um de nós
é a vida eterna, que começa aqui. E nós experimentamos a graça de Deus na nossa vida aqui, mas que não tem o seu fim aqui. O fim é o céu. É isso que o Senhor, é essa verdade que o Senhor veio trazer para cada um de nós. E repito, se Jesus teve que passar pela cruz para chegar ao céu, quanto mais nós, meu Deus do céu. E como que nós nos afastamos de Deus quando a cruz aparece na nossa vida? Porque muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. Aí vamos buscando qualquer resposta fácil, qualquer solução mágica, qualquer opinião para resolver os nossos problemas. E os nossos problemas foram resolvidos pelo sangue do Senhor derramado na cruz. Já foram. Basta que a gente confie nessa verdade. Jesus é a verdade. Ele é o caminho. Ele nos deixou a verdade. Ele nos deixou o caminho. E Jesus é a vida. Ele é a vida verdadeira. O que não falta hoje em dia é gente que defende a vida. Eu, quando às vezes estou vendo uma reportagem sobre alguma coisa, e aparece lá, o antropólogo fulano, a antropóloga fulana de tal, foi formada na UFRJ, não sei aonde. Aí começa a falar, tadinho desses seres humanos, olha como é que o homem é ruim, olha por que estão fazendo isso, tem que preservar a vida dos indígenas, tem que preservar a vida das pessoas mais necessitadas, porque eles são dignos da vida, tal. Aí nós vamos ver depois que esses mesmos hipócritas, gente mentirosa, vai defender com a mesma veemência o assassínio dos idosos na eutanásia. Aí nós vamos ver que esses mesmos hipócritas vão defender o aborto das crianças inocentes no ventre da sua mãe. Os mesmos vão estar aí fazendo marcha para liberar o aborto. Gente, que vida é essa? Se de gente grande que pode se defender, as pessoas estão defendendo a vida, e dos mais inocentes não defende? De quem não pode se defender, não defende? Que vida é essa que essas pessoas estão defendendo? Jesus é a vida. A vida que brota da vida. A vida que vence, que vem do Senhor. A vida que venceu a morte. É essa vida que o Senhor veio trazer para cada um de nós, que precisa ser amada, precisa ser preservada, precisa ser cuidada, desde a sua concepção até a sua morte natural. Porque é uma vida que não termina por um acidente, por uma tragédia, por uma pandemia, ou qualquer que seja a causa da nossa morte, mas que começa. Porque é a vida divina de Deus que habita em nós. E que um dia fará com que nós habitaremos em Deus no céu. É essa vida que o Senhor deseja para cada um de nós. É essa vida que Jesus é. Ele verdadeiramente é a vida. Queridos irmãos e irmãs, precisamos renovar a nossa fé nessas verdades, E vamos, nesse mês de maio, pedir a companhia da Virgem Maria. Essa mulher que tanto sofreu, tanto chorou, tanto padeceu pelo seu filho, mas nunca se desesperou. Nunca teve o seu coração perturbado, porque ela sabia em quem colocava a esperança. Ela sabia em quem tinha sua fé. Ela sabia em quem confiava. E hoje, ela vive com ele no céu. E na companhia dessa mãe, semana que vem vai ser dia das mães, Essa mãe que nos ama tanto, que quer tanto a nossa salvação, a nossa felicidade, nós possamos experimentar nesse mês de maio e nos dias da nossa vida essa certeza que o Senhor nos dá hoje. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em mim. Tende fé em Deus também. Porque eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Em mim encontrareis o verdadeiro caminho. Em mim encontrareis a verdadeira verdade. E em mim encontrareis a verdadeira vida. É isso que nós ansiamos, queridos, e possamos buscar a companhia da Virgem Maria. E assim seja.